CDI ou Ibovespa, qual rendeu mais nos últimos anos? Nesse vídeo eu vou trazer um histórico para vocês e um estudo mostrando a comparação entre o CDI, que é basicamente renda fixa, entre o Ibovespa, que é basicamente ações, renda variável. Quero mostrar para vocês ao longo dos anos como que foi os comportamentos desses dois indicadores, do CDI e do Ibovespa. Se você não sabe o que é esses indicadores, segura comigo até o final que eu vou te explicar também nesse vídeo do que se trata. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, especialista em investimentos e consultor de investimentos na Portfólio Consultoria, a consultoria de investimentos aqui do Grupo Primo. Bom, vamos começar aqui explicando o que é CDI e o que é Ibovespa. O CDI é a abreviação para Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa utilizada entre os bancos para poder emprestar dinheiro ali entre eles para um dia. Mas beleza, essa parte você não precisa entender. O que você precisa entender é que o CDI ele é um benchmark, ele é um indicador muito importante na nossa renda fixa. Então você vê várias aplicações que falam que rende 100% de CDI, 110% de CDI. Algumas LCIs e LCAs que rendem 95% de CDI. Então, o CDI é basicamente um indicador, um indexador de renda fixa muito importante e utilizado como benchmark, como comparação, como meio de rentabilidade ali na renda fixa. Então, ele é muito importante aqui para a renda fixa e por isso que eu vou trazer ele aqui para a nossa comparação. A gente tem outros indicadores, benchmark aqui na renda fixa, mas o CDI é o mais utilizado e o mais falado, fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou explicando para vocês. Então, vamos pegar o CDI, que é de renda fixa. Em contrapartida, vamos pegar um índice que é de renda variável. Esse índice é o Ibovespa. Basicamente, ele representa as ações mais negociadas na nossa Bolsa de Valores brasileira. Então, vai ter as empresas ali com maior índice de negociabilidade. Então, o Ibovespa, ele representa as ações renda variável. O CDI representa a renda fixa. Ele acompanha também os juros brasileiros, que acompanha a nossa taxa Selic ali. Certinho? Bom, entendido isso, eu quero explicar para vocês ao longo dos anos, como que foi o comportamento desses dois índices, um comparando com o outro, para vocês verem a importância, primeiro, da diversificação e bem como entender o seu perfil de investidor, porque tem várias pessoas que chegam para mim na consultoria aqui que falam, pô, eu quero melhorar meus rendimentos, quero investir em ações. Só que às vezes a pessoa não tem um perfil para investir em ações. Às vezes a pessoa é uma pessoa extremamente conservadora, e se ela vê o patrimônio dela desvalorizando 10%, ela fica doida. 5%, 20%, ela não aguenta. Então, nesse caso, essa pessoa não tem perfil para renda variável. Ela é uma pessoa de renda fixa. E tá tudo bem, cada um dentro do seu perfil de investidor, pensando no longo prazo, se fizer os aportes mensais bonitinhos, os aportes trimestrais, eles vão conseguir atingir os objetivos de vida. É só uma questão de tempo e persistência e foco no aporte também, que às vezes é muito mais importante do que ficar, às vezes, pegando o melhor rendimento do mundo, correndo muito risco desnecessariamente. O aporte, ele faz um excelente resultado no longo prazo. Bom, a gente pegando os últimos 12 meses e comparando aqui o Ibovespa e o CDI, vocês conseguem observar que o Ibovespa, de fato, nos últimos 12 meses, rendeu muito mais do que o CDI. O Ibovespa está entregando 25,77% anualizado, enquanto o CDI entregou 12,25%. Só que, em contrapartida, o Ibovespa entregou uma volatilidade extremamente maior, né? Você pode ver que o CDI ele vai numa linha ali, ó, crescente, bonitinho, enquanto o Ibovespa ele vai sobe lá em cima, cai lá embaixo, sobe lá em cima, cai lá embaixo. Então, uma volatilidade extremamente alta. Bom, 12 meses é um prazo totalmente irrelevante para a gente conseguir analisar uma carteira, analisar o movimento de alguma classe de ativo, que é esse caso aqui, o Ibovespa e o CDI. Vamos ir aumentando o horizonte de tempo para a gente conseguir ver vários cenários da economia, como que essas duas classes de ativos se comportaram. E agora a gente aumentando aqui para 24 meses, nós conseguimos observar que o CDI teve um retorno acumulado de 27,29%, enquanto o Ibovespa teve um retorno acumulado de 18,61%. Novamente, fica muito claro para nós a volatilidade que o Ibovespa entrega, muito mais volátil, e o CDI uma linha crescente, e nesse período aqui o CDI ganhou. Vamos alongar um pouco mais o horizonte de tempo, agora para 60 meses, conseguimos observar que o CDI ele acumula uma rentabilidade de 46,55%, enquanto o Ibovespa acumula uma rentabilidade de 35,26%. Mesmo
O CDI é em baixa, né, que ele ficou na pandemia ali muito em baixa. Você pode ver que de 2019 a 2021 ele quase não sai do lugar e depois ele dá uma esticada. Mesmo com esses juros baixos ali na pandemia, vocês conseguem observar que o CDI entregou o melhor retorno aí nos últimos 60 meses. Agora a gente, de fato, jogando um horizonte melhor para estudo, um período de 10 anos, que é um período mais interessante para a gente analisar os comportamentos de classe de ativo, principalmente renda variável, conseguimos observar que o Ibovespa acumulou 155%, enquanto o CDI 150%. Então, de fato, nesse prazo aqui, do 1/1 de 2014 até 3/5 de 2024, conseguimos observar que o Ibovespa entregou um pequeno retorno a mais do que teve no CDI, mas não foi uma coisa surpreendente maior pelo risco que a pessoa teve que correr investindo ali no índice, por exemplo, no Ibovespa, no BOVA11 da vida. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa legal, uma carteira. Em vez de ter só 100% Ibov ou 100% CDI, uma carteira 50-50, ou seja, 50% CDI e 50% Ibovespa. Nos últimos 10 anos, vocês conseguem ver que a carteira 50-50, ela entregou um retorno superior do que as outras duas. Então, ela rendeu mais do que Ibov e o CDI investido ali sozinho. Então, no caso aqui, ele entregou 173% de retorno acumulado e, consequentemente, com muito menos volatilidade, porque a renda fixa ela vai segurando a carteira em momentos que a renda variável vai caindo muito. Então, você pode ver em azul ali, ó, tem períodos que o de vermelho caiu mais e o azul caiu menos, que o azul é a carteira diversificada. E teve momentos também que o Ibovespa subiu mais e o azul subiu menos. Só que quando você consegue controlar as quedas, é muito positivo, porque aí que está a mudança do jogo. Quando você cai menos do que o mercado, você já está na frente, cara. Porque quando sua carteira cai 10%, ela não tem que subir só mais 10% para poder chegar no que você tinha antes. Ela vai ter que subir mais. Então, aí que está a questão. Você é limitar as perdas e controlar os ganhos, que é com uma carteira ali bem diversificada e bem controlada ao longo do tempo. Só para vocês entenderem esse fator estatístico que eu estou falando para vocês, de menor volatilidade, melhor retorno, eu estou aqui na parte agora de risco-retorno para mostrar isso em números para você. Desse período de 2014 a 2024, vocês conseguem ver que o Ibovespa ele teve um retorno de 9,38% anualizado, isso aqui é em juros compostos, obviamente, pegando esse período, com um risco de 24,65%. Ou seja, correndo muito risco com um retorno ali ok. Quando a gente compara com a nossa carteira diversificada, 50-50, 50% renda fixa e 50% renda variável, você consegue ver que o retorno ele aumenta, foi para 10,19% anualizado, e o risco ele cai pela metade. Ele foi para 12,25%. Ou seja, quando você traz uma diversificação para sua carteira, você aumenta o retorno esperado e você, consequentemente, abaixa em muito o risco corrido. Porque, cara, se você está correndo um risco de 24% ao ano para ganhar 9%, eu prefiro 1000 vezes ganhar 10% e com risco pela metade, 12%. Porque é aquilo que eu falei com vocês. Controlar a queda, consequentemente no longo prazo, você caindo menos que o mercado, você vai ter mais retorno ajustado no longo prazo. Então é esse o poder da diversificação e qual que rendeu mais no horizonte de longo prazo. Vocês podem ver que o CDI em vários cenários bateu a bolsa e teve momentos que a bolsa rendeu mais. Só que depende muito do período. Mas quando a gente alonga o prazo, conforme vocês observaram, de 2014 para 2024, eles ficaram quase juntos ali. E na renda fixa, você correndo muito menos risco e, consequentemente, uma carteira diversificada, você teve um retorno superior do que investir em um dos dois de forma isolada. Por isso que é importante fazer a diversificação e ter uma carteira montada, obviamente, de acordo com os seus objetivos. Não faz sentido você também montar uma carteira, vou colocar renda variável, porque o Jonas está falando que diversificar é bom. Você tem que diversificar de acordo com o seu perfil de investidor. Cada pessoa vai ter um perfil de investidor, tem pessoas que vão ser mais agressivas e vão ter mais renda variável, e tem pessoas que vão ser conservadoras e vai ter só renda fixa e tá tudo bem. Conforme eu falei, cada um consegue chegar nos objetivos de vida. O importante é manter o aporte e a consistência mensal ali no seu aporte, nos seus investimentos. Mas se você tem dificuldade de investir o seu dinheiro e quer investir com a ajuda de um profissional que vai trazer muito mais clareza, acompanhamento mensal recorrente com você, uma carteira recomendada, uma carteira acompanhada com um profissional de mercado, eu sou consultor de investimentos na Portfólio Consultoria e aqui a gente pode te ajudar a de fato investir o seu dinheiro. Aqui é a consultoria do Grupo Primo, do Primo Rico, do Bruno Perini, provavelmente você conhece, e aqui a gente
monta a carteira para o cliente, a gente acompanha essa carteira mensalmente com o cliente, a consultoria ela é recorrente mensal e a gente traz muita transparência e muito mais estratégia nos investimentos para o cliente. Então, se você tem interesse, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vou colocar na tela também um print aí que você consegue capturar com a câmera do seu telefone um QR Code, você vai cair no formulário, preenche o formulário que eu entro em contato com você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.